Existe um programa na cidade que mora dentro do meu coração. Às vezes rola sacanagem, pois na realidade todo mundo é fanfarrão. Torcedor é sempre legal, porque aqui não tem nenhum baixo astral. Bola Ativa é tão querido, se tu gostares eu não duvido. Boa tarde, Matinhos, litoral do Paraná, 19 horas e 59 minutinhos, 16h59, agora 18 graus, esfriou, né, Ricardo? E como esfriou aqui na Namoradinha do Paraná semana passada, eu vim fazer o programa de bermuda, hoje já tô de jaqueta aqui porque esfriou aqui em Matinhos. Boa semana pra nós, fala, Ricardo! Boa tarde a todos, eu gostaria de dizer que por causa do frio, pela primeira vez desde quando o Bola Ativa estreou, eu tô vindo de calça. Todas as outras vezes eu vim de calção, e por conta da queda da temperatura eu estou aqui com a minha blusa do Pittsburgh Penguins, o meu time preferido na Liga Americana de Hóquei no Gelo. Aí, ó! O Ricardo, pra quem tá na live nos acompanhando aí, pela live do Facebook, você que não está acompanhando ao vivo e a cores, faça aí essa presa, né? Entra lá no Facebook, Facebook/Bola Ativa, e você acompanha aí ao vivo e a cores a programação dessa segunda-feira, dia 15. Deu pra descansar bastante no feriado aí, Ricardo? Praticamente era a única coisa que dava pra fazer descansar, né? Não tinha como sair de casa, não tinha, porque eu, diferente de muitos aí, eu respeitei as regras de isolamento, eu levei à risca a determinação do fique em casa. Não posso dizer o mesmo de quem desceu aqui pra praia no feriadão. Boa, né? Boa cidade. Nem quem desceu pra praia e nem de quem aí extrapolou no final de semana. Mas fica tranquilo, que essa turma aí, depois eles apelam pro direito de ir e vir na hora que eles ficarem doentes. Fica sossegado. Aí eles apelam pro hospital particular também, porque nós não somos obrigados a custear o sistema de saúde para esse povo que não respeita a quarentena. Essa foi a crítica do jornalismo jovem da Rádio Ativa FM. Os dois chegaram aqui irritadíssimos. Chegaram 100% pistola. Agora, fala lá, agora 17 horas e 1 minuto. Fala, Ricardo. Não, só queria lembrar aqui pro pessoal que está acompanhando a gente, que quiser se manifestar, pode mandar aí a sua mensagem no WhatsApp 34732794 ou seu comentário na nossa live de Facebook, facebook.com/bolativa. Entra lá no vídeo, deixa aí a sua impressão. Se não for comentar nada, deixa pelo menos um joinha, dá aí um clique, um positivo aí para nós. Lembrando a você, empresário, você comerciante aqui de Matinhos, quer associar sua marca com a gente, aí nos destacar, aí nos conceder a honra de receber o seu apoio cultural, pode nos procurar nos seguintes canais aqui, um e-mail, bolaativa@gmail.com, na própria página de Facebook, facebook.com/bolativa, deixa uma mensagem inbox pra gente, ou então pelo WhatsApp 997230051, Lucas Pescoa. Show de bola, é isso aí, então fique ligadinho. E claro, você empresário, você comerciante, apoie aqui o programa Bola Ativa e a Rádio Ativa FM 87.5, a primeira do seu rádio, a única do seu coração. Vamos fazer aí, começar o nosso giro de notícias, que não poderia ser diferente, começar falando do Coronga. Exatamente, né? Depois de todas aquelas determinações, as medidas que foram adotadas lá em Curitiba, apregoando aí, ou aumentando a rigidez, né? O secretário de Saúde
pede para que os clubes sigam um decreto em Curitiba. Ele pode reavaliar treinos no estado do Paraná. O secretário Beto Preto, nosso Bob Black, pediu para que os clubes atendam o decreto da Prefeitura de Curitiba, que suspendeu as atividades esportivas na cidade. A liberação dos treinos presenciais em todo o estado, não é só em Curitiba não, mas em todo o estado, pode ser revista. E por que o Beto Preto se declarou, se manifestou a respeito dessa mudança e mandou um recado em especial para as equipes de Curitiba? Porque, em virtude de um pequeno problema, digamos assim, geográfico, o decreto da Prefeitura de Curitiba vai atingir uns times da capital, mas não vai atingir outros. Sim. Vai atingir o Atlético, que treina lá no CT do Caju, mas não vai atingir o Paraná Clube e o Curitiba, porque o Paraná Clube treina no CT do Ninho da Gralha, que fica em 4 Barras, e o CT da Graciosa, que é o centro de treinamento do Curitiba, fica em Colombo. Portanto, são 2 centros de treinamentos que não estão diretamente na capital, mas sim na região metropolitana. Essa medida aí de combate ao coronavírus acaba atingindo em cheio o Atlético, mas Curitiba e Paraná Clube acabam escapando. O Atlético ainda não se manifestou, não teria se manifestado oficialmente sobre a medida, mas nada impede que o clube procure um local de treinamento em outro município. Por enquanto o Bob Black não decretar, né, Ricardo? Exatamente, não queira estender aí essa medida aí para todas as equipes do estado, aí não faz diferença nenhuma se centro de treinamento em 4 Barras, em Colombo, aqui em Matinhos, em qualquer lugar. Exatamente. Aquela não que seja, mas aquela ideia que eu havia comentado até agora, está acontecendo a reunião sobre a flexibilização da abertura das quadras poliesportivas, elas podem não acontecer em decorrência do decreto do governo do estado, né? Exatamente. Inclusive as academias. A abertura de academias também vão ser interrompidas, né? A gente teria que esperar. Eu até estava conversando sobre isso lá num grupo que eu faço parte aí no WhatsApp. A gente tem que esperar para ver como que vai ser os reflexos do aumento ou não aumento, né? Depende aí, vamos torcer para que não haja nenhum tipo de aumento pós-feriadão. É que o pós-feriado a gente só vai saber daqui 10 dias. Só daqui a 10 dias, porque eu até estava comentando sobre isso. Curitiba realmente, alguma medida se fazia necessária, porque o aumento de casos de um dia para o outro era absurdo. Aqui em Matinhos, desde a semana passada, a gente parou em 12 casos. Vamos ver se vai ter aí algum aumento depois de todo esse pessoal que desceu para cá durante o feriado, e ver, né, se vai se fazer necessário ter uma medida dessa também rígida mais drástica, na nossa cidade. Isso, mais drástica. A prefeitura meio que já está querendo preparar terreno, não sei, você viu aquela postagem no Facebook, Comunica Matinhos, falando que se houver a possibilidade, eles vão ter que acatar. Eles vão vão ter que fazer, claro, lógico. Óbvio, porque a determinação é do governo do estado. Os municípios vão ter que se regularizar de acordo com o que o governador decretar. Lembrando que Curitiba está numa situação um pouco mais delicada, porque na semana, no final de semana, é decretado o estado laranja, né? O alerta laranja. Alerta laranja de epidemia, de pandemia, né? Em Curitiba. E até sobre isso, a gente tem aqui uma última atualização que acabou de chegar aqui pra gente. Eu falei que o Atlético não tinha se manifestado até então, pois o Atlético foi lá e se manifestou sim. O Atlético pediu que o decreto que proíbe os treinos em Curitiba seja revisto. A decisão aí da prefeitura que foi anunciada no último sábado, aí agora o Atlético se manifestou, a Federação Paranaense de Futebol inclusive vai ter uma reunião com a prefeitura de Curitiba marcada para hoje, para tratar desse assunto e poder definir um planejamento. A proibição aí dos treinos em Curitiba aumenta as dúvidas sobre uma possível data aí para o retorno do estadual. E também essa questão aí de quem tem centro de treinamento fora da capital, na região metropolitana, como é que faria, já que é visto que vai prejudicar o Atlético e vai acabar aí sendo uma facilidade aí para o Curitiba e para o Paraná, que tem os seus CTs fora da capital. Fora, eles que são os privilegiados por enquanto. Ricardo, só trazendo aqui uma informação, o Fábio Lins Andrade tá na escuta, tá na live aqui, o Fábio Lins diz o seguinte: vamos ver uma parceria com a Lins Assessoria para fechar uma propaganda, show? Entre em contato aí, teu colega, teu amigo, né? Exato. Entre em contato com o Ricardo. Então, Fábio, bacana, obrigado por demonstrar interesse, mas com certeza é muito bem-vindo essa parceria.
Até uma coisa que eu tava pensando, se ele, que é lá de Curitiba, tá se dispondo a querer, né, a associar a marca dele com o nosso programa, significa que a gente tá tendo uma boa audiência lá. Uma boa em Curitiba. Obrigado. Com certeza. Obrigado, Fábio. Muito bacana. Ele que sempre não perde um bola ativa aqui, sempre tá na transmissão ao vivo. Obrigado, Fábio. Um abraço pela sua companhia. Olha só, quem também mandou aqui um recadinho foi o Luiz Firmino, o Luizão Promenário, Luiz Firmino. Parente do Roberto Firmino? Não. Não é porque ele é coxa branca, né? Ele tá posando aqui na foto do WhatsApp com a camisa do coxa e ele é coxa branca mesmo. Ele mandou o seguinte: próximo feriado é somente feriado local, claro, o feriado do dia 29, né? O feriado que vai cair ali o nosso dia do padroeiro, dia de São Pedro, né? É isso aí. Próximo feriado é somente local. O problema do feriado local é o seguinte: o problema do feriado local é que a gente pode ter um aumento de casos de pessoas que vêm de fora, né, pra cá, no feriado aberto, nacional, estadual, as pessoas vêm até Matinhos. No feriado local, as pessoas saem de Matinhos, que é a maioria dos casos, que as pessoas têm saído de Matinhos para buscar o vírus fora. Então, nesse feriado aí, fique em Matinhos, não saia de Matinhos, porque, embora seja um feriado local, o vírus, ele está muito propagado em outras cidades, então, o melhor a se fazer. Valeu, Luizão, pela companhia. Aí, valeu, Luizão, um abraço para você que está acompanhando também o nosso Bola Ativa. Que é um coxa branca roxo. Aliás, tem novidades a respeito do coxa aqui, tem? Por conta da pandemia aí do coronavírus. O Curitiba, ele perdeu a linha de crédito da CBF por não ter contrato de TV, né? O Curitiba não vai ter acesso à linha de crédito de 100 milhões de reais a juros zero. Essa linha de crédito, a gente até falou sobre isso na semana passada aqui no Bola Ativa, essa linha de crédito que havia sido criada pela CBF para auxiliar os times do Brasileirão durante a pandemia de Covid-19. O presidente do Coxa, o Samir Namur, ouviu a notícia diretamente do presidente da entidade, o Rogério Caboclo, na última segunda-feira. O motivo da negativa é a ausência de contrato entre o Coxa e a Rede Globo para a transmissão da Série A nessa temporada, né? O repasse de 5 milhões por equipe terá como garantia para a Confederação justamente os valores a receber referentes a direitos de transmissão e premiação do campeonato. Com a paralisação do futebol, as negociações entre o Alviverde e a emissora estão estagnadas. Novas conversas só devem ser reiniciadas quando houver um novo calendário para o começo do campeonato nacional. A notícia é ruim para o Coxa, né, que vive um momento complicado financeiramente. Além de não contar com a verba da Globo, também está sem receber da Turner, com quem tem acordo para a transmissão do Brasileirão em TV fechada. O grupo americano vive um grande impasse com seus parceiros, ameaçando ir à justiça para cobrar uma multa individual de quase 300 milhões de reais. As equipes, por sua vez, se uniram e contrataram uma empresa para negociar o imbróglio milionário. É aquela empresa que foi sugerida pelo Mário Celso Petralha. Né, que foi a indicação dele. Né, além do Coxa, o Bragantino também... Como é o nome da empresa mesmo? Me fugiu o nome dela. Já vamos achar o nome da empresa aqui para trazer. A inesquecível empresa do amigo dos Petralha, esquecemos o nome. Mas aqui, enquanto você procura, eu vou completar a informação aqui. Além do Coxa, o Bragantino ainda não assinou com a emissora e não tem acesso à linha de crédito. No entanto, o time paulista tem uma realidade financeira oposta à do Curitiba, né, já que o patrocínio dá asas para a equipe, né? Sabe quem que é o patrocinador do Bragantino, né? O investimento pesado da fabricante de energéticos, que a Globo chama carinhosamente de RB. RB, porque nós não vamos falar aqui porque não patrocina o Bola Ativa, né? Exatamente, na casa de 200 milhões de reais por temporada. É só isso, apenas 200 milhões, que por temporada que o Bragantino recebe de seu patrocinador, uma realidade totalmente diferente da do Curitiba. Exato. Live Mode, tá? Live Mode. Nome da empresa. Curitiba, que aliás, ele realizou novos testes, né? E 2 profissionais foram diagnosticados com a Covid-19. Isso foi na semana passada. Curitiba fez 64 exames em jogadores, membros de comissão técnica e colaboradores, e 2 casos identificados. Desses 64, 2 foram positivados, aí eles estão assintomáticos e já cumprem aí um período de isolamento em casa. Ainda falando sobre o Coxa, né, o Curitiba mira a contratação do atacante Pedro Henrique, só que a pandemia está travando aí as negociações. O Pedro Henrique é cria do Grêmio, tem 29 anos de idade, tem passagens por clubes como o Caxias, o PAOK da Grécia e o Kayserispor da Turquia. A paralisação do futebol fez o Coxa sair do mercado
e travar aí as negociações. Atualmente o Pedro Henrique está no Kayserispor, né, e o Coritiba tem interesse aí na contratação desse atacante de 29 anos. Ele que tem um contrato vigente até 2021 com o Kaiser, né? Mas segundo o staff do jogador, ele quer voltar para o Brasil em definitivo, não quer ficar mais lá não. Faltam ainda 7 rodadas para terminar o Campeonato Turco e o Kayserispor, né? Kayserispor, ele é a lanterna aí do campeonato e o rebaixamento do clube pode facilitar a saída de Pedro Henrique aí da Turquia e poder retornar ao Brasil jogando no Coritiba se essa especulação realmente acontecer. E a pandemia está realmente aí atrapalhando o Coxa, não só nessa negociação, mas também na ida do Ian Couto para o Manchester City, né? O lateral direito completa 18 anos e a janela de transferência para a Inglaterra abre. Só que a pandemia está adiando aí toda a negociação. Ele disse o seguinte, que eu posso estar preparado mentalmente e fisicamente, né? O Ian Couto, ele que já tem aí todos os requisitos que faltavam para trocar o Coritiba pela equipe inglesa, completou 18 anos na semana passada. Quer falar, ele que tem só 18 anos, né? Você vê, a turma está saindo cada vez mais cedo. Só que a pandemia aí do coronavírus adiou a ida dele para o time inglês, né? A janela de transferências abriu na última quarta-feira. Sobre isso, ele falou o seguinte para o pessoal do Globo.com através da assessoria de imprensa dele. Ainda não tenho data para ir para o City por causa da pandemia. O campeonato inglês está voltando agora, mas não tem data de ida. Estou sempre me comunicando com o representante do City no Brasil. A data deve demorar um pouco, mas acho que agosto. Vou aguardar. Estou muito ansioso para ir para lá, fazer uma pré-temporada muito boa e continuar no clube. O Ian Couto que esteve perto de se acertar com o Barcelona. Só que o Manchester City apresentou uma proposta melhor e fechou em março com o jogador. O Coxa pode receber até 12 milhões de euros, 6 milhões pela venda em si e mais 6 milhões em bônus por metas cumpridas, né? O Coritiba aqui aguarda aí toda essa situação se regularizar aí, com pandemia e tudo mais, para poder finalmente deixar o Ian Couto ir para a Inglaterra. Luiz Firmino mandou aqui, esse presidente, já vamos dar um destino para ele, o presidente do Coritiba. O pessoal não está muito contente aí com a diretoria do Coxa, não. Eu não posso falar porque eu não sou coxa branca, né? Agora 17 horas e 15 minutinhos, desculpe aí os coxa brancas, um abraço a todos. Eu sou atleticano mesmo, não escondo de ninguém, mas um abraço para todos os coxas brancas. E Lucas, a gente está falando aqui sobre a questão da pandemia do coronavírus. O pessoal lá do Globo.com imitou a gente. Imitou? Porque a gente na primeira semana, no que a gente estreou, nós já fomos atrás de um infectologista para falar sobre a questão do coronavírus. Exatamente. Pois o pessoal do Globo.com fez o mesmo. Só do Globo Esporte? Do Globoesporte.com, né? Eles foram atrás aí, a Nádia Mauá e o Fernando Araújo foram atrás de um infectologista que avaliou que os treinos em Curitiba só poderão voltar em até 6 semanas. O município elevou aí o nível de restrições e incluiu clubes de futebol na suspensão das atividades. E para o presidente da SBI, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a segurança para treinar pode demorar para acontecer. A avaliação foi feita aí pelo Clóvis Arnes, presidente da SBI, ele que acredita que o tempo de recuperar patamares seguros, caso a medida da prefeitura da capital surja efeito, é de aí 6 semanas. Esse é o tempo aí, os clubes só poderão voltar em até 6 semanas para os seus trabalhos, isso se parar tudo. Uma das aspas dele foi a seguinte: acho difícil que a gente consiga voltar àquela situação bem controlada de 2 semanas atrás. Como falei, para piorar a situação bastam 2 semanas, para controlar no mínimo o dobro. Não vejo perspectiva de falar em futebol em academias e parques que não seja no mínimo daqui a 4 semanas. Agora é hora de parar e de esperar como a pandemia vai ser nas próximas semanas, nesse contexto de estarmos enfrentando o pior momento, disse aí o Clóvis Arnes. Ricardo, e os times do Paraná já se posicionaram de acordo com isso, né? De acordo com o que está acontecendo, já que a gente havia falado do Curitiba e do Paraná estarem treinando e o Atlético não, né? O Mário Celso Petralha já disse que vai acatar, e já acataram, né, o decreto municipal,
enquanto o Curitiba e o Paraná seguem apoiados aí nessa questão territorial, por eles não treinarem na capital, mas também é um movimento entre os clubes para que seja revista a definição do decreto de incluir os clubes profissionais de futebol, segundo aí o Globo.com, né? Exatamente, agora a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ficar essa história toda lá, né? E lembrando também que os times já voltaram a treinar, mas o Londrina e o Rio Branco ainda não retornaram às atividades, embora o Paraná, Atlético, Coxa já estejam treinando, outros clubes também já estão treinando, Cascavel. O Londrina e o Rio Branco optaram por ainda não retomar as atividades. Então vai ficar um impasse aí, vai estar aí no colo ainda do Beto Preto resolver essa questão, apoiado aí nas diretrizes dos infectologistas, né? Então, excelente matéria da Nádia Mauá aí no Globo Esporte, que traz o infectologista, que é nada melhor para falar sobre a possibilidade da volta dos treinamentos, da continuação dos treinamentos depois de notícias de aumentos significantes da pandemia, de números de pessoas infectadas na capital. Agora 17 horas e 19 minutinhos para encerrar o bloco, Ricardo. Para você que pensa que é só no Paraná que tem esse problema, no próximo bloco a gente vai falar como está a situação no Rio Grande do Sul e em São Paulo, que também aí estão as voltas, com a possibilidade de não retornar treino, não retornar nada por conta do coronavírus. É isso aí, agora 17 horas e 19 minutinhos, a gente vai para um pequeno intervalo comercial aqui, né? Vai para um break de apoio comercial e a gente volta então logo mais com mais informações sobre o Covid-19 e os esportes em outros estados e quais são as definições. A gente volta já, fique aí, não saia daí, bola ativa! Agora 17 horas e 22 minutos. É 17 horas e 22 minutinhos, como disse a nossa querida Doroteia, aqui da Rádio Ativa FM, 17 horas e 22 minutinhos. Fala aí, Ricardo. Viu, da Doroteia? Tá pensando que a gente tem assistente aqui também. A parte da Doroteia tá se valorizando aí aos poucos aí, durante a nossa programação aí, ela que sempre esteve com a gente desde o início. Desde o início, né? Desde da abertura aqui dos 12 anos de rádio. São 12, eu perdi ali, mas eu acredito que 12 anos de Radioativa e os 12 anos de Radioativa, a Doroteia tá aí. Sei não, se não é esse cartaz aí de 2 anos atrás, 13 anos, né? Na Radioativa, vai se completar 13 anos. Mas enfim, a Doroteia tá desde o início aqui na Radioativa, a nossa assistente sempre falando a hora exata pra você. Ricardo, a gente prometeu e vai cumprir. Trouxemos as informações do governo, do estado do estado do Paraná e dos times do estado do Paraná, e a gente vai trazer também dos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Então vamos trocar aqui os palácios. Saímos do Iguaçu, vamos para o Bandeirantes e o Piratini. Vamos começar aqui em São Paulo, falando sobre o técnico do Santos, ele que vê desvantagem para aí os clubes paulistas na volta aos treinos. O Gesualdo Ferreira disse que não será fácil. Ele que tem aquela coluna naquele jornal português lá, O Jogo, e ele destacou na coluna divulgada ontem a preocupação com a volta antecipada aos treinos de clubes de outros estados. Para o treinador, os times de São Paulo, epicentro do coronavírus no Brasil, largam em desvantagem, já que terão de enfrentar adversários com mais tempo de preparo nos campeonatos nacionais. Ele escreveu o seguinte, um trecho aqui da coluna do Gesualdo: a pandemia não atinge a todos da mesma forma. Equipes de alguns estados já estão trabalhando e ninguém fica indiferente ao fato de que, quando recomeçarem os campeonatos nacionais, teremos algumas equipes com mais tempo de preparação que as outras. São Paulo é um dos estados mais atingidos. Logo, as equipes do estado, como o meu Santos, o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo, vão ter de combater essa realidade e não será fácil para ninguém, foi o que disse aí o Gesualdo Oliveira.
Enquanto ele aguarda o aval lá das autoridades paulistas, o Santos apresentou à imprensa hoje o protocolo de segurança para a retomada dos treinos lá no CT Henri Pelé. A primeira medida na volta do futebol vai ser uma série de testes para a Covid-19, em que todos os jogadores e funcionários do clube vão ter que se sujeitar. Mesmo sem a certeza sobre quando poderá indicar ou iniciar o retorno, uma nova reunião com autoridades está marcada, aliás, para amanhã. O Santos já pediu para os jogadores ficarem prontos para voltar, principalmente aqueles que estão fora da cidade. O Santos completou 3 meses sem jogos nesse domingo. A última partida do clube foi no dia 14 de março, a derrota para o São Paulo por 2-1. Então, o Gisoldo Ferreira falando aí sobre a volta dos treinos, das atividades lá para as equipes paulistas em São Paulo, e ele preocupado aí, já que São Paulo vive uma realidade diferente de muitos outros estados, em outros lugares já se conversa a respeito de um retorno, e isso pode aí atrasar o lado aí para as equipes paulistas, que vão ter que esperar mais aí para voltar, para retomar a sua preparação. Essa é a preocupação do Gesualdo Ferreira. Como a gente já imaginava, já falamos lá nos primeiros programas, que a maior preocupação é que a gente cria uma expectativa muito grande num retorno numa semana, e de uma semana para outra tudo pode mudar, como mudou. Assim, o cenário do futebol e da volta do futebol, principalmente, mudou drasticamente da semana passada. A gente já estava discutindo, de repente, a volta dos campeonatos, com toda a certeza de que poderia acontecer. E hoje a gente volta com notícias de segunda-feira, às vezes um pouco mais pessimistas sobre a volta do futebol. Não é tanto aquela empolgação. Eu estava entrando aqui no estúdio, o nosso vizinho aqui da rádio falou assim: eu não aguento mais assistir os jogos de 92, de 70, já basta eu de velho. Mas a gente está muito ansioso para essa volta, e claro, com toda a cautela possível. Mas esses jogos antigos são legais, cara. O jogador tinha dignidade, ele usava a camisa para dentro do calção. E chuteira não tinha nada de ter cor-de-rosa, amarela, verde, fluorescente. É o jogador raiz e não o jogador Nutella. A chuteira preta se quiser, senão joga de chinelo. O goleiro usando camisa de manga comprida, hoje em dia é muito raro de se ver. Exato. Naquela época o futebol era mais digno, não só no futebol, mas se você pegar também Fórmula 1, o esporte que acompanha, o design dos carros na década de 90 eram muito mais legais do que o design de hoje em dia. Hoje inventaram até de meter para-brisa, que nem lá na Fórmula Indy, a gente falou na sexta-feira passada, o design era melhor naquele tempo. Mas você falou sobre as notícias mais pessimistas em relação ao retorno do futebol. Uma dessas notícias mais desanimadoras vem lá do Rio Grande do Sul, onde o governador Eduardo Leite, ele falou o seguinte sobre o retorno do gauchão. Nesse momento parece difícil. Eduardo Leite vai ter uma reunião quinta-feira com o pessoal da Federação Gaúcha de Futebol, depois de sinalizar o retorno do esporte. O governador gaúcho voltou atrás e aplicou medidas mais rigorosas no estado. 4 regiões foram sinalizadas com a bandeira vermelha, entre elas a Serra Gaúcha. Mas Curitiba tem a bandeira laranja, lá no Rio Grande, 4 regiões com a bandeira vermelha. Eu ia fazer uma piadinha aqui, mas não vou fazer não. Porque a bandeirinha cor-de-rosa. Não vou brincar, porque o Ricardo torce pro Grêmio. Não tem problema. Ainda mais porque agora que eu tô deixando a barba crescer, eu tô ficando muito parecido com o Eduardo Leite. E também, sofre acusações aí de... Bom, enfim. Do transa-homens. Mas assim, o Eduardo Leite, as alterações na lei, por conta dessa bandeira vermelha, inviabilizam o plano de retorno elaborado pela Federação Gaúcha de Futebol, que contava com partidas em Porto Alegre, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Uma reunião entre o presidente da federação, Luciano Oxman, ele que é filho do Zélio Oxman, um antigo dirigente do Grêmio, já falecido, o atual presidente da federação, Luciano Oxman, e o governador está marcada para quinta-feira e deve decidir o retorno do futebol no estado. No plano apresentado por Oxman, o Campeonato Gaúcho retornaria na metade de julho e aconteceria com sedes reduzidas. Entre os estádios citados estão aí o Beira-Rio, a Arena, o Paço da Areia, o Estádio Centenário e o Alfredo Jaconi. Centenário e Alfredo Jaconi fica em Caxias do Sul, e o Montanha dos Vinhedos. Com as novas regras, os times da Serra são proibidos até mesmo de treinar.
além da reunião entre o governador e a Federação Gaúcha, né, o Eduardo Leite vai atualizar as bandeiras, né, no estado lá no dia 20. Então, não é só aqui no Paraná que a coisa tá feia aí para os lados do futebol aí, qualquer possibilidade de retorno ao futebol tá sendo mais difícil, recebendo mais dificuldades por conta do momento aí de pandemia. No Rio Grande do Sul também a situação está bastante complicada. Lucas Pesco. Eu ia falar o seguinte, no Brasil eu acredito que teve aí uma alegria meio que precipitada, uma discussão precipitada na volta dos jogos. É uma euforia. Isso, eu acho que a palavra certa é euforia, exatamente, Ricardo. Por exemplo, na Europa, né, na Liga Inglesa que já voltou, na Ucrânia que já voltou, na Ucrânia voltou, né? Voltou. Na Alemanha voltou. Na Hungria, que tem aquele negócio lá de ficar um torcedor separado por 4 cadeiras. Já com torcedor. Mas alguns países já vêm tomando medidas há muito antes que o Brasil. Então a gente vê o futebol voltando lá e fica mais apreensivo do que vai voltar aqui. Mas a gente tem muito para caminhar ainda com o vírus para poder se discutir se podemos voltar ou não. Fale. Não, tem uma frase de um antigo colega de trabalho meu que ele olhava pra gente e falava: desista, você não é Steve Jobs. Então tá na hora da gente olhar pro Brasil e falar: desista, você não é a Alemanha. A situação é bem diferente. Né? A gente pode chegar lá, né? Mas vai demorar um pouquinho. Bastante. Ricardo, vamos lá então, vamos pra Europa? Vamos, e começando falando, a gente começa aí a nossa passeada pela Europa falando de um ex-jogador aqui na terrinha, aqui do Paraná, é o Renan Lodge, ex-atlético, que está no Atlético, só que de Madrid. Ele volta a jogar depois de 3 meses, né? Ele estava parado por causa da pandemia do coronavírus. E o Campeonato Espanhol começou na última quinta-feira com a vitória do Sevilha sobre o Betis por 2-0. Entre os outros jogos da 27ª rodada, houve o retorno aí do Real Madrid e, por consequência, de seu lateral esquerdo, o Renan Lodge. Em maio, Lodge, que tem 22 anos e foi revelado pelo Atlético, testou positivo para o coronavírus em um primeiro exame, mas uma segunda análise trouxe aí o resultado negativo, o que permitiu o retorno dele aos treinos. O Atlético de Madrid fez o clássico dos Atléticos contra o Bilbao ontem, né, às 9 horas da manhã pelo horário de Brasília. O jogo passou aqui no Brasil, teve transmissão pela Fox, né, e o Atlético de Madrid, ele que está em 6º lugar, a 11 rodadas do final da competição, tenta aí uma vaga na Liga dos Campeões do ano que vem. Para isso ele precisa ser o 4º colocado. No momento os 6 primeiros são Barcelona com 58 pontos, Real Madrid com 56, Sevilha com 50, Getafe com 46, Real Sociedad também com 46 e Atlético de Madrid com 45. Já a equipe de Bilbao está em 10º na tabela com 37 pontos. O time de Renan Lodge tem mais 2 brasileiros, o zagueiro Felipe, ex-Corinthians, de 31 anos, e o lateral esquerdo e meia Caio Henrique, de 22 anos, ele foi revelado pelo Santos. Teve passagens aí pelo Fluminense, Grêmio, inclusive ele estava lá no Grêmio por empréstimo, né, teve que voltar para a Espanha. Ele também passou pelo Paraná Clube. Caio Henrique vestiu a camisa do Paraná na Série A do Brasileirão de 2018, emprestado pelo clube espanhol. Portanto, aí o Renan Lodge teve aí a chance de voltar neste fim de semana, né, com o jogo do Atlético de Madrid contra o Atlético de Bilbao. Atlético de Bilbao, que é Atlético com TH, né? Muito parecido com, claro que aqui copiou, né? Mas muito parecido com o Atlético Paranaense, que mudou o seu nome recentemente, colocando um H aí. Atlético de Bilbao. Deu 1-1 aí o jogo dos clássicos dos Atléticos. Um gol aí do Atlético de Madrid de Diego Costa e do Atlético de Bilbao de Iker Montaño. E atualizando aqui a classificação do Espanhol, que eu trouxe aqui os números essa rodada, 27ª rodada, né, com os resultados, né, se o campeonato terminasse hoje, o Atlético de Madrid conseguiria sim uma vaga aí para a competição europeia. O Barcelona aparece em primeiro com 61, o Real Madrid com 59, o Sevilha com 51 pontos, o Real Sociedad com 47, o Getafe em quinto com 46, mesma posição, mesma pontuação do Atlético de Madrid, que aparece logo atrás. Ele tem também 46 pontos, mas leva desvantagem nos critérios. Valência, Vila Real, Granada e Atlético de Bilbao completam os 10 primeiros aí do campeonato espanhol
Lucas Pesco. Não, é isso já aí, trazendo a classificação, não tem de questionar nem do que comentar. Bom, você já falou então dos clubes, né, do Renan Lodge, e também tem aí a escolha da UEFA, né, da sede da reta final da Champions. Exatamente, a gente falou aqui sobre o Renan Lodge no Atlético de Madrid, que busca uma vaga para a Champions League do ano que vem, mas a dessa temporada, pelo menos, já está definido aí que vai ter uma sede fixa. A UEFA teria escolhido Lisboa, capital de Portugal, como sede da reta final da Champions, com jogos únicos em agosto. Depois da confirmação que havia sido dada no final da última semana pelo diário alemão, o jornal alemão Bild, dessa vez quem confirma essa informação é a Sky Sport Italia, esse canal italiano que é mais um importante veículo de imprensa europeu que banca a decisão da UEFA para a reta final da Liga dos Campeões. A TV italiana garantiu hoje que Lisboa foi escolhida como sede de um Final Eight, com jogos únicos sem público das quartas de final da competição em diante. O anúncio vai ser feito na quarta-feira, após uma reunião do Comitê Executivo da UEFA. Os confrontos deverão acontecer no Estádio da Luz, a casa do Benfica, mas o José Alvalade, do Sport, também surge como opção para abrigar alguns duelos. Segundo a Sky Sport, a capital portuguesa vai receber as partidas no intervalo de apenas 11 dias, com as quartas de final acontecendo nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto, as semifinais nos dias 18 e 19 e a grande final em partida única, assim como, né, as fases anteriores também, né, a grande final acontecendo no dia 23 de agosto. Os 4 jogos que ainda restam das oitavas de final serão disputados nas respectivas cidades marcadas antes da pandemia do coronavírus, também com portões fechados, nos dias 7 e 8 de agosto. Manchester City e Real Madrid, na ida deu 2-1 para o Manchester. Bayern de Munique e Chelsea, na ida deu 3-0 para o Bayern. Juventus e Lyon, no jogo de ida deu 1-0 para Lyon, o Lyon. E Barcelona e Nápoles, no jogo de ida deu 1-1. Dessa forma, a UEFA empurrou as sedes escolhidas das finais para os anos seguintes. Istambul vai receber a decisão da temporada 2020 e 2021, enquanto São Petersburgo ficou com a final da edição 2021-2022. Além da Liga dos Campeões, Lucas Pesco, também foi definida a questão aí da Liga Europa. Pelo menos de acordo aí com esse canal italiano, Sky Sport Italia, a reta final da Liga Europa, que é a antiga Copa da UEFA, né? Ela vai ter os mesmos moldes, só que será disputada na Alemanha. A diferença é que há mais jogos por fazer e mais sedes. Serão partidas em Duisburg, em Gelsenkirchen, em Frankfurt e em Colônia. Inter e Getafe, Roma e Sevilha, que não fizeram a ida das oitavas de final, terão um jogo único na Alemanha. Os outros 6 confrontos vão acontecer nas respectivas cidades marcadas, igual a Champions. No próximo bloco, a gente traz para você aí as partidas que restam aí por jogar aí na Liga Europa, além de outras informações do esporte aqui no nosso Bola Ativa. Agora 17 horas e 38 minutinhos, então tá aí, tá falado as informações lá do outro lado do continente europeu, do outro lado do nosso continente lá na Europa. Do outro lado do Atlântico. Do Atlântico, é isso que eu queria falar, obrigado. Fugiu a palavra aqui, me embananei. Bom, você quer participar aqui da programação? Manda um WhatsApp no número 3473-2794, 3473-2794, manda aquele alô para todos os torcedores do teu time de coração. Manda lá aquele alô. 3473-2794, repetindo aí. Também tem a live no Facebook, que é no Facebook/Bola Ativa. Entra lá e participe da programação. Nós estamos aqui ao vivo e a cores no Face Truque. Bom, a gente vai então para um pequeno break de apoio cultural e voltamos com as últimas informações aí, com o último bloco desta segunda-feira e muita informação do esporte para você, para finalizar esse programa de segunda, que amanhã vai estar no YouTube, hein? Fica ligadinho, não saia daí para acompanhar esse finaleira.
Agora vamos para o nosso break de apoio cultural. Fique ligadinho na Rádio Ativa pelo seu celular. Baixe na Play Store Ativa 87,5 FM e acompanhe toda a nossa programação. É isso aí, voltamos do break, estamos de volta e como dito, 3473-2794, Dirceu mandou aqui um alô pra toda a torcida atleticana. Valeu, Dirceu. Dirceu Lopes, sempre nos acompanha aqui, um abraço pra você, obrigado por estar na escuta, Dirceu Lopes. Dirceu Pires. Dirceu Pires. É, Dirceu Pires. Dirceu Lopes era jogador. Dirceu Pires, que tá na escuta aqui, obrigado pela companhia. O Júnior e a Grazi, lá que eu já tinha falado aqui na live, um abraço aí pro Júnior e pra Grazi. Estão acompanhando a gente pelo Facebook. Pelo Facebook, pela live lá, um abraço pra vocês. Abraço aqui também. Júnior, abraço, Grazi. Nós não tem tempo ruim, nós estamos na live, na rádio, no podcast, como eu falei no bloco passado, podcast do Bola Ativa, como diz o Ricardo aqui, o melhor programa de rádio / podcast da rua Valdir Miller, aqui no centro de Matinho, Caiobá, né, aqui o bairro. Aqui pertence a Caiobá, mas no espaço é centro. Mas nós somos o melhor aqui da rua Valdir Miller. Mas Lucas Pesco, Fala lá, meu irmão. eu fiquei aqui de repassar aqui os jogos que ainda faltam, os outros 6 confrontos que vão acontecer nas cidades alemãs aí da Liga Europa são os seguintes: Manchester United e Lask Linz, né, na ida os ingleses ganharam de 5-0. Basel da Suíça e Eintracht Frankfurt da Alemanha, no jogo de ida deu 3-0 para o Basel. Copenhague e Istambul Basaksehir. O Copenhagen e o Istambul, né, esses times da Turquia também estão de parabéns com o nome, né? O Copenhagen da Dinamarca e o Istambul, na partida de ida o Istambul venceu por 1-0. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia contra o Wolfsburg da Alemanha, na ida deu 2-1 para o Shakhtar. E o Bayer Leverkusen da Alemanha, o Rangers da Escócia, o Glasgow Rangers, na partida de ida deu 3-1 para o Leverkusen. E o Wolverhampton da Inglaterra enfrentando o Olympiacos da Grécia na partida de ida, empate em 1-1. A Supercopa da UEFA, que é o jogo que coloca frente a frente os campeões da Liga Europa e da Champions League. Esse jogo vai acontecer no dia 24 de setembro em Budapeste, capital da Hungria. Inicialmente seria no Porto, em Portugal, mas foi alterado para Budapeste. Já a Champions League feminina também será como no masculino, mas numa data posterior, de 21 a 30 de agosto na Espanha, mais precisamente em Bilbao e San Sebastián, que são 2 cidades ali do País Basco, mais pertencentes à Espanha, onde vai acontecer aí entre os dias 21 e 30 de agosto a Superliga Feminina. Agora, 17 horas e 46 minutos, você então ficou ligadinho aí nas tabelas de jogos da Europa. Fala aí, Ricardo. Pois é, saindo do futebol, a gente fala aqui do vôlei, né? Que o vôlei é daqui do Paraná, né? A equipe do CWB Vôlei, o Curitiba Vôlei, que disputa a Superliga Feminina do futebol, a Superliga Feminina de voleibol, perdão, a equipe contratou a vice-campeã mundial Bruninha. Ela que é paulistana e que começou a jogar vôlei em Curitiba ainda na infância, levantadora, retorna à capital paranaense. Hoje com 25 anos, a jogadora que foi vice-campeã mundial em 2018 com o Minas, Campeonato Mundial de Clubes que aconteceu lá na China no final do ano retrasado, ela vai defender o Curitiba Vôlei na temporada 2020-2021. Na última quinta-feira, a coordenadora do Curitiba Vôlei, que é a ex-tenista Gisele Miró, disse em entrevista que a contratação de Bruninha e as conversas com a Confederação Brasileira de Voleibol, CBV,
sobre a retomada do calendário estão aí, por enquanto, paradas, né? Devido ao coronavírus. A temporada 2019-2020 da Superliga foi encerrada em março, sem definição de campeão. O Curitiba enfrentaria o Praia Clube de Uberlândia pelas quartas de final da competição. O Curitiba Vôlei ainda tinha conseguido passar aí para o mata-mata, a segunda fase da Superliga Feminina, mas por conta do coronavírus, a CBV deixou por bem aí não dar prosseguimento às competições. Tanto a Superliga masculina quanto a feminina não terão um campeão nesta temporada, né? Os jogos que aconteceram até agora, né, passa a borracha, não vai ter partidas mais para frente, vão pensar no início aí na temporada 2020-2021, né? Isso, claro, se a pandemia deu uma trégua. E saindo um pouco do vôlei, né, e passeando pelo basquete, a academia confirma e Kobe Bryant vai receber o maior prêmio da televisão americana. É isso mesmo, o ex-jogador que morreu em um acidente no início do ano será homenageado. O jogador Kobe Bryant do Lakers, o jogador de basquete que morreu aí no início do ano, vai ser homenageado com o maior prêmio chamado Emmy. O Emmy, o maior prêmio da televisão norte-americana. O troféu póstumo não se deve a alguma produção televisiva, mas por seu trabalho comunitário na área de Los Angeles, nos Estados Unidos. Em post no Instagram, a Academia de Televisão Norte-Americana explicou a premiação. Eles disseram o seguinte: estamos felizes de anunciar que a lenda do basquete e filantropo Kobe Bryant foi selecionado pelo Comitê de Governors Award como recipiente do nosso Emmy honorário de 2020. Este prêmio reconhece, né, o seu legado de filantropia, o seu trabalho em relações comunitárias e a inspiração que ele tornou muito além das quadras, disse aí, né, a Academia Americana de Televisão. A cerimônia de premiação está marcada aí para o dia 18 de julho, do mês que vem, 18 de julho, e ainda não se sabe quem vai receber o troféu pelo esportista. Bryant e uma das suas filhas, Gianna, de 13 anos, morreram em um acidente de helicóptero. O jogador deixou a mulher Vanessa e outras 3 crianças, a Natália, Bianca e Capri. Aí o Kobe Bryant, ele que faleceu aí no início desse ano, como você disse, em um acidente de helicóptero, né, assim como, né, o Fernandão do Internacional acabou aí tendo essa fatalidade, e ele vai receber essa premiação aí por conta de suas obras sociais. Aí o Kobe Bryant, ele que tem uma história interessante quando ele começou ali a carreira dele na NBA, porque você sabe que na NBA tem o draft, que é aquela escolha que é feita pelos clubes, né, assim, jogadores de revelação, né, que vem aí da liga universitária, e as equipes que acabam tendo uma colocação ruim na temporada anterior acabam tendo aí uma preferência, que é uma forma que eles têm de deixar tudo nivelado. Só que o Kobe Bryant, ele bateu o cacetete na mesa e falou: se eu não for para jogar no Los Angeles Lakers, eu não jogo a Liga Americana. Ele falou assim, se ele não fosse escolhido pelo Lakers, ele não ia nem querer disputar a NBA, ele ia jogar na Itália. Inclusive, o pai dele, que era jogador profissional, também jogou muito tempo na Itália, e por conta disso, o Kobe Bryant se tornou um grande fã do Oscar Schmidt, que era na época que o Oscar estava no auge também, jogando lá na Itália. E ele, né, falou, se não for para jogar no Lakers, eu não quero saber de NBA, vou jogar na Itália, não sei o quê. Aí acabaram aceitando, e ele foi lá, né, acabou aí sendo draftado pela equipe do Los Angeles Lakers, onde ele virou o grande ídolo, né? Um dos grandes ídolos. Se eu não me engano, o draft é presente? A tradução? Não, né? Projeto, draft. Projeto. Pesquisei aqui. Projeto, esboço. Achei que tinha alguma coisa a ver com presente, nada a ver. Não sabia não, Ricardo. Contando aí a novidade pra mim, não sabia que existia essa forma de ponderar os jogadores entre os clubes. Tem um meio que eles escolheram para deixar tudo igual, até porque assim, todas as franquias na verdade elas pertencem à NBA, né? E assim como também em outros esportes também, né? Você tem uma liga que acaba sendo detentora de todas as equipes que disputam, e aí ela, para deixar o campeonato mais atraente, mais competitivo, né, acaba meio que colocando em igualdade de condições todas as equipes aí, e as equipes que acabam tendo uma colocação ruim no campeonato anterior têm uma
preferência, tem uma prioridade. Não pro Kobe Bryant, então. Não pro Kobe Bryant, que ele... Pra ele não valeu a regra, porque ele era o cara. Agora 17 horas e 53 minutos, a gente vai ficando por aqui com mais um programa Bola Ativa dessa segunda-feira, iniciando uma semana abençoada para todo mundo. E até amanhã, né? Fala aí, Ricardo. Até amanhã, e um último abraço aqui pro Eduardo Meduni, ele que acabou de entrar aqui. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde, Meduni. Valeu, Eduardo. Valeu. Então até amanhã aí, pessoal. Fique agora aí com a Hora do Ângelo. É isso aí, fique com a Hora do Ângelos. Uma boa semana pra nós. E amanhã, a partir das 5 horas, Bola Ativa pra vocês. Ah, e você que pegou no finalzinho aí, Eduardo, rapaziada que chegou no fim, pessoal que chegou no fim. Amanhã tá no YouTube. Bola Ativa. Falou, obrigado, tchau. 17 horas e 54 minutos.